ainda está a custar a processar, como o tempo passou tão rápido. Muito cuidado com a comida, que íamos ficar com dores de barriga, que a alimentação não tinha, pronto, era um bocado mais chata de digerir do que a nossa. Não concordamos, opa, a refeição da nossa viagem aqui na Turquia, refeição grande, e se calhar já temos o lanche. Pedimos aqui um manti, só que tínhamos comido uma vez, vamos lá ver se esta vez é melhorzinha que a última. Está muito bem. É diferente. Está muito bem. Por acaso também achei diferente. No monumento principal da Turquia, vamos mostrar. Olha só a grandeza disto. Bom pessoal, como podem ver, já que estamos no avião, Finalmente, valeu a pena. rápido, o balanço da viagem, o que é que tens a dizer, Tonito? Foi bom a viagem, deu para aprender bastante. A ir para o próximo destino, vai ser só um destino de escala, estamos quase a chegar ao fim da nossa viagem. Vocês já devem saber qual é que é a nossa última cidade, já dissemos, mas pronto, fiquem atentos para ver. Vamos agora aqui a sair de onde estivemos a dormir. Dormimos em Ortaísar, ali na zona da Capadócia. A paisagem é mesmo de outro planeta, super diferente, parece que estamos mesmo noutro mundo. Mas o sítio em si já é muito turístico, perdeu um bocado da autenticidade e por isso também perdeu piada. O nosso hotel ainda ficava longe dos balões, e como eles levantavam muito cedo e nós estávamos super cansados de andar sempre a viajar, acabámos por nem ver aquele nascer do sol clássico. Depois seguimos até Nevşehir, onde apanhámos uma boleia para Ankara. Bem pessoal, finalmente chegámos ao último destino da viagem, que já foi feito no primeiro dia, que é Ankara. Ainda está a custar a processar, como o tempo passou tão rápido. Bom pessoal, saímos aqui até por engano, aqui nesta estação. Não estamos bem no centro de Ankara, mas se eu chegasse aqui e visse isto, pensava que até estava no Dubai. As pessoas disseram, com tanto tempo, viajar, as coisas passam rápido. Virem um fim de semana, virem uma semana, epá, é melhor do que nada, mas não, parece que fica ali sempre a faltar alguma coisa. Se até nós a virmos 2 semanas, parece que estamos com essa sensação de que foi pouco tempo. 17 dias, acho eu. 17 dias. Como é que pessoas às vezes que vêm um fim de semana ou 5 dias, 6 dias, 7 dias acham que é suficiente? Para se ficarem numa cidade só, acho que sim. Agora se quiserem ver mais cenas, é muito pouco tempo, as coisas passam muito rápido quando gostamos do que estamos a fazer, como vocês sabem, por isso nunca é demasiado tempo para viajar. E está a custar já Mentalizar. já está a custar a mentalizar que vamos para Portugal novamente. Também estamos a precisar, já estamos cansados, é verdade, mas parecia que ainda podíamos ficar aqui mais tempo. Agora estar uma semana a descansar numa destas cidades, passámos, sei lá, 4 dias, já se prova energias, mas já. Sim. Agora saímos daqui com a sensação de que conhecemos bastante bem a Turquia, isso é o mais importante. Fizemos muitas amizades. E agora, olha, é regressar e focar no próximo passo da nossa vida profissional, que não é só viajar, infelizmente. E já sabem, se querem mais aventuras destas, subscrevam aí. Exato. Deem o vosso feedback, se gostaram digam se gostaram, se não gostaram digam que não gostaram e porquê, o que é que podemos melhorar. Há sempre coisas a melhorar, por isso digam aí o vosso feedback, é importante que se vão mantendo ativos aqui no canal. E pronto, olha, gostámos muito desta jornada. Se calhar está a soar uma despedida, mas calma, ainda não é nenhuma despedida, porque nós ainda vamos estar aqui o resto do dia 2, são mais ou menos 8h30 da noite. E amanhã ainda temos até às 5 para vos gravar vídeos, por isso
E também vamos continuar a gravar quando chegarmos a Portugal. Olha aí, também temos agora aqui este sunset. Ui, que na sunset, não se vê sunset nenhum. É o sunset aqui das luzes dos candeeiros. Na foto está top. Yeah, já passou um bocadinho a golden hour, mas pronto. Era mais de cima que soltava. Yeah, agora vamos ali ao restaurante, é um restaurante que gostávamos bastante de comer em Ankara, quando aterramos. Depois já vos voltamos a gravar, a ver se vocês se lembram de termos lá estado, sem precisarem de ir ao primeiro vídeo outra vez ver. Então vá, até já. Que ouvimos muitas vezes antes de vir para cá que este país que era fixe, mas que para termos muito cuidado com a comida, que íamos ficar com dores de barriga, que a alimentação não tinha, pronto, era um bocado mais chata de digerir do que a nossa. Não concordamos, opa, é verdade que muitas das vezes é picante e que pronto, dá às vezes aquelas dores de barrigazitas, é verdade, mas já foi mesmo no final da viagem, garanto-vos que foi só no final da viagem, quando já estávamos a abusar mais do picante, principalmente eu que gosto mais do picante do que o Toninho, pronto, que a comida não é assim, se forem, lá está, há sempre exceções, se forem a sítios rasca, podem apanhar esses problemas. Nós felizmente não apanhámos nada de grave, foi tudo tranquilo, tivemos uma dorzita de barriga ou outra, mas nada que não fosse fácil de lidar, por isso a comida nota-se que é de muita qualidade, como nós fomos dizendo ao longo da viagem. Vocês pensam que eu estou a exagerar, posso exagerar às vezes, mas este prato é o melhor prato que eu já comi aqui na Turquia, se não dos melhores da vida. Também gastronomia, não é comer o que já podemos comer lá. A cara diz tudo, não vale a pena falar. A carne, apesar de ser de kebab muitas das vezes, não é aquela carne de kebab igual a Portugal, tem muito, mas muito mesmo mais qualidade e pronto, e acho que é isso. Acho que se querem vir à Turquia e estão com receio por causa da comida, não tenham, podem vir descansados, vão gostar. O único problema é mesmo não haver mais diversidade em peixe, porque é só carne, mas para quem gosta só de carne, sítio melhor não existe. Aqui o Rodrigo a comer também, o prato dele basicamente também é o prato que pediu no primeiro dia aqui em Ankara. Não é típico, é verdade. Yeah. Mas também lá está, nós comemos tantos pratos típicos aqui na Turquia, rodámos quase todos os pratos típicos. Diz lá, veredicto. Para mim, o melhor prato. Muito bom. O melhor. Este prato que comemos em Ordu, chamado Iskender, foi sem dúvida o melhor prato típico turco que comemos na viagem. Tu és um gato turco. Pronto, maltinha, estamos aqui agora, aqui no nosso quarto da última noite, aqui em Ankara, na Turquia. Pronto, temos aqui um convidado especial. Aliás, nós é que somos convidados, temos aqui o senhorio. Vamos mas a dormir. Pronto, bom dia pessoal, acordamos aqui agora com este gatinho. O gatinho aqui da casa, ó, tão bonito. Este gatinho turco aqui de Ankara. Este tão bonito. Ele tem um miar tão engraçado. Está aqui a ronronar. És tão engraçadito. Todo pipi. Gunaidin, pessoal! Estamos aqui na última refeição da nossa viagem, aqui na Turquia, uma refeição grande e se calhar já temos o lanche. Pedimos aqui o manti, só que tínhamos comido uma vez, vamos lá ver se esta vez é melhorzinha que a última. Temos aqui pãozito, não é aquele que costumamos comer, mas também não tem assim tão má cara. Esta saladinha e 2 airantes. Vamos lá que estamos cheios de fome. Até já então, pessoal. Vamos agora, possivelmente, ver o último chá aqui na Turquia. Vai deixar saudades. Vai deixar saudades.
o que é que a gente comprou, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não é servido nestes copinhos assim. E tinha que se comprar também. Mas pronto, afiatou-se. Está a ferver. Está a ferver ainda. Afiatou-se é bom proveito aqui na Turquia. Está muito bom. Vou já provar também. Ainda está muito quente. Não acredito, mas já se vai fixe. Litro dá. Está muito bom. É diferente. Está muito bom. Por acaso também achei diferente, mas gostei mais até. Sim, mas está muito bom, então. Vamos lá então provar o resto. E vamos agora ao monumento principal aqui de Ankara e talvez arriscaria a dizer da Turquia, que mostra a independência. Vamos lá conhecer isso, que ainda não tínhamos tido a oportunidade no primeiro dia aqui na Turquia. Também acho que é importante conhecer isso, porque é a história do país, a independência do país, de Atatürk, já tínhamos referido várias vezes, que é o pai da Turquia, a figura principal da Turquia. E estamos indo em direção ao monumento principal. É de realçar que em Ankara visitámos o impressionante Anıtkabir, o mausoléu de Mustafa Kemal Atatürk, fundador da República da Turquia, no último dia da nossa viagem. Atatürk liderou a Guerra da Independência e em 1923 criou uma nação moderna e secular. Formou a educação, promoveu o direito das mulheres e modernizou a língua e o alfabeto turco, tornando-se o verdadeiro pai da Turquia moderna. O Anıtkabir reflete a grandeza, a arquitetura monumental, os corredores ladeados por leões de pedra e o ambiente solene fazem-nos sentir o respeito e a admiração que o povo turco tem por ele. Foi uma visita emocionante e uma das experiências mais marcantes da nossa viagem. Voltamos agora aqui, já mesmo aqui no monumento principal da Turquia, vou-vos mostrar. Olha só a grandeza disto. A enorme grandeza e as vistas deste monumento. Também aqui as vistas aqui para a cidade. Até vêm os novos edifícios aqui de Ankara. Olha só. Sim, estamos aqui mesmo no centro de Ankara, no centro da Turquia. Há cerca de 36 graus, apontava ali, está muito calor. Estamos agora aqui na sombra, aqui a aproveitar a beleza deste lugar e a grandeza. Já vimos com mais e aproveitar para tirar as últimas fotos da viagem. Estamos então a terminar em beleza, aqui no lugar talvez mais importante da Turquia. Digam lá se não parece a Grécia. Sim, também na Grécia, em Atenas, também havia um lugar semelhante também, em Rabat, em Marrocos, também assim deste género, que eu lembro que era muito parecido também. Claro, com as suas diferenças, também tinha ali os guardas, também até a cavalo e tudo, assim como estes, era só que um pouco diferente. Mas pronto, estamos aí. Mas este momento mostra mesmo a grandeza da Turquia. Güzel. Estamos a ir para o aeroporto de táxi, não era aquilo que queríamos, mas apertou muito o tempo e tivemos que imprimir o bilhete. Portanto, esta foi a melhor opção para nós. Pronto, também, olha, ao menos saímos daqui e andámos de táxi. Pronto, faz parte da experiência. Até parece que estou aqui a chorar, mas não, é só simplesmente o mar está muito cedo. Mas pronto, faz parte da experiência também. Agora apertou bastante e pronto, é melhor não correr riscos. Falamos com os locais e eles indicaram-nos que era o melhor a fazer. Bom pessoal, como podem ver, já aqui estamos no avião. Finalmente. Valeu a pena o golpe do táxi. É para pronto, o golpe no sentido de que
pronto, é caro, mas opa, ainda era muito quilómetro da cidade, acho que são cerca de 30 quilómetros mais ou menos. E depois mete aí, aqui assim na legenda do vídeo. E epá, o taxista mesmo assim foi super bacana connosco, deixou-nos ir a um supermercado fazer compras, para agora não temos de estar a comprar coisas no aeroporto. O Rodrigo também encontrou um grande bacana que nos ajudou a encher a água. No aeroporto, eu tinha-lhe perguntado se ele sabia de algum ponto de água para encher as garrafas no aeroporto, porque nós estamos sem água, agora já não, mas estávamos sem água. E ele disse que, opa, que não sabia, que não conhecia muito bem o aeroporto. Ele foi e pediu-me desculpa por isso. Passado uns 5, 10 minutos foi ter comigo, mostrar-me no trator. Ele tinha ido à procura de propósito desse ponto de água para ver se encontrava, para depois me vir dizer. Foi-me lá mostrar, olha, encontrei, fica na porta 120. Andámos para aí 5 minutos até lá, eu fui lá com ele, fomos a conversar pelo caminho com o trator, claro, a falar sobre a nossa viagem, ele a dizer que era de Chorum, que foi uma cidade que nós gostávamos bastante e que passámos por lá. Falámos do Coxal Babá, não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma t-shirt dele, vão pesquisar no Instagram quem é que ele é. Falámos sobre o iShow Speed, que vocês conhecem de certeza, que neste momento está em Istambul com o Shezene Burak, que é um cozinheiro turco. E por falar nisso, até deixei de só dizer, desculpa lá, e até estão uns bacanos que nos ajudaram imenso, eu acho que contei, foram esses tais locais que eu estava a dizer no vídeo, entrou no táxi. Eles disseram, opá, vocês têm que ir de táxi, não tem hipótese. Ok que nos esperámos aqui há algum tempo, mas não valia a pena pelo stress e tudo mais. Epá, pronto, foi a experiência, foi como teve que ser. Próxima vez temos que ter mais atenção a isso, não vamos chegar aqui à última hora, ser quase os últimos a entrar no avião. Mas pronto, aí já chegámos a horas no aeroporto, aí já foi pela questão da água, mas valeu a pena. Mas também pronto, eu acho que não ficávamos aqui. Isso era quase impossível. E o que eu ia dizer é que esses grandes bacanos imprimiram o nosso bilhete de embarque. Não nos pediram dinheiro. Não nos pediram dinheiro, porque no chat de GPT que eu consultei pedia para imprimir o cartão de embarque. É preferível sempre fazerem isso, jogar pelo seguro. Não sei se era preciso ou não. Eu depois também li o e-mail, nós como só temos estas mochilas, já arrumei a pensar que até estava aqui, mas está ali isso, pronto, aqui assim, né? A minha mochila, a do Rodrigo, não precisamos daquele tal bilhete tradicional de avião, basta o bilhete imprimido ou então mesmo o telemóvel, isso eu já não sei. Não, mas era possível porque nós estivemos a falar com uma amiga nossa lá que conhecemos há bocado, brasileira, e ela só tinha tipo o QR Code no telemóvel, o digital, o bilhete digital, e deu, por isso. E acho que isso, dos destinos que nós fomos até agora, só não dá em Marrocos, de resto acho que está em todo o lado. Sim, na Europa em geral. E também de referir que no mail acho que estava até com o cartão de embarque, só que o problema é que qual era? Que o mail estava em turco e eu traduzi-o só há bocadinho, mas pronto, o que interessa é que estamos aqui, correu bem. Opa, o táxi foi caro, fui. Paguei eu 12,5 mais 12,5 ao Rodrigo, mas também com paragens. E tivemos que ir abastecer, a trazer comida para aqui. Táxi e também é uma coisa que não compensa na não Turquia. compensa. Vocês têm muitos minibus que vos levam aos sítios que vocês querem, têm que pesquisar sim os sítios de paragens deles, ou perguntam às pessoas, que elas ajudam sempre. Ou quando não conseguem perguntar, perguntei ao chat GPT que ele ajuda. Exato, também. E, mas não tenham medo de falar com as pessoas porque nunca sabem quem é que vão apanhar, tipo, podem-vos facilitar imenso a vida como nos facilitaram a nós. Sim, exato, olha, aqui é a melhor coisa que podem fazer.
agora aqui na costa da Caparica, aqui na praia. Estamos no dia a seguir à aterragem, ou seja, à chegada a Lisboa. Pá, estou a gravar este vídeo mesmo mais por esta questão. O Rodrigo está a tentar ir ao mar, nós viemos do Mar Negro, aqui há umas... Mas estão a congelar. Pá, aí que uns 10, 12 dias, no tanto. Epá, e esta água está tipo um gelo. Agora pronto, já está a custar menos porque já me molhei os pés. Mas há bocado, a molhar os pés nesta água, meu Deus, que diferença de temperatura que está daqui para o Mar Negro. Que diferença. Nem sei como é que ele vai conseguir tomar banho. É que cá fora estão 22 graus, está fresco, não está à vontade nenhuma mesmo de entrar lá para dentro. Mas há pessoal que fala que quando está mais calor ainda custa mais, mas eu não conseguia. Esquece, está gelada. Esta água é boa para recuperar de lesões. Sim senhor, a primeira vez a andar num autocarro destes da Blá Blá. Nem sabia que tinha autocarros. Nem eu pensava que era, nós pensávamos que era só para boleias, como tivemos a usar na viagem da Turquia, mas olhem para este espaço, apontem para ele. Caramba, tem um espação. E aí, dá para chegar bem para trás. Bem pessoal, provavelmente o último vídeo aqui da nossa viagem à Turquia. Já estamos aqui no autocarro em direção ao último destino, que é a nossa cidade, foi lá onde começamos. Para quem não sabe é Viseu, já o dissemos várias vezes, mas para os mais distraídos voltamos a dizer, é Viseu. Falta mais ou menos 2 horitas para chegar, não é? Aí 2 horitas. Ou seja, já 2 horas aproximadamente. Vamos parar ainda em Coimbra e depois Viseu, exatamente. Passou super rápido, o balanço da viagem, o que é que tens a dizer, Tonito? Foi muito bom a viagem, deu para aprender bastante, mais uma vez, para ter novas experiências e foi muito bom para perceber, entender e viver a cultura turca também, que é sempre diferente das demais. E eu dei um agradecimento especial às pessoas que conhecemos, que foram super hospitaleiras connosco, receberam-nos muito bem na Turquia. E na Geórgia também houve gente que nos recebeu muito bem e quem conseguimos cruzar na viagem, outros viajantes que encontramos, temos que agradecer a eles e lá está, foi muito fixe mesmo ter conhecido a Geórgia. Não foi bem a Geórgia em si, mas já deu para ter uma ideia, uma pequena ideia que é sempre melhor do que nada. E pronto, é um país que é bastante longe de Portugal, que eu diria que estar lá há um ano era quase, há um ano gostava de lá estar, quando a Geórgia estava no Euro 2024, eu dizia, gostava de estar na Geórgia, gostava de ir lá e consegui passar de ano, por isso é mesmo de valorizar. E da Turquia, claro, também, que era um país que já estávamos a ir lá já há muito tempo, desde Erasmus, não conseguimos lá ir este tempo por causa das relações que nós já mencionámos nos vídeos anteriores. Mas agora conseguimos ir lá e também espero ter a chance também de ir à outra parte da Turquia, também a outra parte que ainda não visitei, é um país que tenho vontade de ir, claro. É isso, basicamente ele já disse tudo, foi uma viagem diferente. Nós, pronto, mais recentemente temos feito viagens mais curtas, máximo uma semana, também já fomos um fim de semana a Marrocos, e esta viagem foi bastante diferente nesse sentido, não só por causa do tempo que foi, mas porque andámos de cidade em cidade, daí também temos gasto mais dinheiro, porque como a Turquia é um destino mais longe de Portugal, nós queríamos explorá-lo bem, porque não sabemos se vamos poder voltar. E olha, foi o meu balanço da viagem super positivo, gostei bastante, foi uma cultura semelhante àquela que já tínhamos conhecido em Marrocos, mas ao mesmo tempo um bocado diferente, o povo turco super receptivo, super caloroso, não vou estar aqui a pôr-me em comparações com Marrocos porque são comparações estúpidas e acho que é diferente, cada povo tem a sua particularidade e não acho que comparações não fazem grande sentido neste tipo nas viagens em si. Não vale a pena estar a dizer, se calhar nós mesmo na viagem pusemos lá a fazer comparações
E parece que às vezes é fixe de fazer, mas estive a pensar melhor e se calhar acho que é injusto fazer comparações, seja com países árabes, seja com os europeus. Acho que cada país tem a sua particularidade e não devemos falar bem ou falar mal. É o que é aceitar e pronto. Eu e ele temos as nossas preferências, sabemos mais ou menos quais é que vão ser os países que nós preferimos ir, mas não é por isso que os outros países são maus ou são piores ou são melhores. Tipo, cada um viaja para o sítio que quer e da forma que quer. Mas sim, nós gostamos bastante deste tipo de cultura e vamos priorizar sempre estes destinos, obviamente. E também aqui agradecer também aqui ao Rodrigo, também que foi um excelente companhia durante a viagem, que correu tudo bem, acho que não podia ter corrido melhor, as coisas correram bem, às vezes uma divergência ou outra, mas faz parte, mas nada demais. Correu bem. E portanto, acho que o Rodrigo ajudou bastante e eu acho também que de certa maneira complementámos um ao outro e conseguimos desfrutar esta experiência que foi uma viagem inesquecível, feita por duas pessoas, que eu nunca tinha viajado só com mais uma pessoa, para tão longe, a minha maior viagem de avião, e mesmo as viagens todas que foram lá, acho que não podia ter corrido melhor, sinceramente. Correu tudo bem, não sei, provavelmente caíram aí na pegadinha que eu vos fiz, no golpe, porque foi em Rio, exatamente, que eu estava a gravar um vídeo quando ele foi comprar uma água e ele tinha-me tirado a câmera da mão e eu fiquei bem chateado e depois ele foi comprar a água e depois eu comecei a dizer, epá, estou farto, já não consigo entrar mais a Tonite, isto está a correr super mal, eu agora até me afastei, ele foi gravar o vídeo do telemóvel dele sozinho, eu vim para aqui sozinho, não sei se vocês se acreditaram ou não. Pá, é verdade que de vez em quando tivemos as nossas zangas, mas são zangas completamente normais e saudáveis, nada demais e conseguimos fazer esta viagem da melhor forma e isso é que interessa. O ambiente esteve sempre ótimo, acho que o ambiente nunca esteve mal, portanto, muito longe disso, esteve ótimo, lá está. E foi, há umas diferenças ou outra, também diferenças na opinião, que é perfeitamente normal, mas foi tudo bom, tudo bem. A maior diferença na opinião acho que até foi relativamente a Batumi, que eu disse que foi um dos meus sítios preferidos, não o meu preferido, e ele não concordou, pronto, são opiniões. E assim eu valorizo a experiência que foi, da maneira como foi, da maneira que teve que ser, e acho que isso foi bom também para o meu crescimento pessoal e mesmo para abrir horizontes. Mas lá está, resumindo, acho que a viagem foi excelente, aconteceu tudo da forma que tinha que acontecer, agradecer por ter a oportunidade de termos feito, com quem a fiz e também com as pessoas que encontrei. Exatamente. Agradecer aí, não o fiz, agradecer aí ao Povo Turco, todos os amigos que nós apanhámos, que o Tonito já o disse, também eu queria dizer, e da próxima vez, turcos, são vocês a vir a Portugal, que nós também vamos receber da mesma forma. E para dizer também, agradecer o vosso apoio, quem está aí a ouvir, e espero continuar a poder viajar mais e a mostrar-vos mais a mundo também, aqui com o Rodrigo, portanto, lá está. Querem ver mais, já sabem o que é que têm que fazer. Exato, e espero que o canal consiga crescer para que consigamos ir a mais países e viajarmos todos juntos. É isso mesmo. Então, fiquem bem pessoal, até à próxima aventura. Tchauzão.